Glória a Deus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos em mais um Sábado Mission, é o sábado da nossa missão, é o dia que nós falamos sobre esse envio do Senhor nas nossas vidas, que nós buscamos e aspiramos um próximo passo para aquilo que é a marca que o Senhor está mesmo nos colocando, nos plantando e nos fazendo florescer. Nós estamos em uma semana poderosa, dentro de um mês poderosíssimo, um mês de julho, que nós temos falado mesmo da marca, né? De uma palavra que é revelada, de um louvor que é celebrado e de uma oração que é respondida. Essa é a marca da concordância que nós estamos buscando em todos os meses. Em cada mês nós damos um foco. Esse é o foco de uma palavra, a palavra revelada que ressuscita e te faz andar. Nós estamos na semana de uma pedra que é removida e eu quero hoje poder profetizar na sua vida e caminhar contigo naquilo que o Senhor me inspirou na palavra, naquilo que é a marca dos diferenciais. O que nos diferencia nesse envio? O que nos diferencia nessa missão? E por que Deus, Ele deseja diferenciar? Nós sempre falamos sobre a unção apostólica, de um envio apostólico. E o apostolado é você viver o inédito. Aquele que carrega essa identidade apostólica, ele vai sempre inovar, ele sempre vai buscar um caminho diferente, ele sempre vai ter uma estratégia nova e ele vai estar sempre rompendo. Então esse é o momento de nós tirarmos a pedra, né? De nós removermos a pedra e assim como o bispo liberou no domingo, né? Usar dessa pedra como um altar. O altar é o ponto de contato e de conexão, né? Aquele que se deita e sonha deitado nessa pedra, ele enxerga o acesso, anjos subindo e descendo, céu e terra extremamente conectados. Se você tem sonhado com isso, você está recebendo palavras do Senhor. Se você tem sonhado com isso, você está caminhando de vitória em vitória. E eu quero colocar essa palavra hoje sobre a sua vida, né? O porquê nós falamos de uma igreja sem placa, o porquê nós defendemos essa igreja sem placa, o porquê nós vivemos por essa igreja sem placa. Porque as pessoas, elas desejam se levantar, né, com uma mensagem, com uma palavra, e desejam colocar a sua cara ali, elas desejam que aquilo sejam delas. Elas desejam império. Elas aspiram o império, elas querem criar os seus próprios sistemas, porque elas acreditam que dessas coisas, que dessa forma as coisas podem funcionar. E realmente as coisas podem funcionar, mas Deus, Ele não criou nada com um propósito que funcione. Você não foi feito ou criado para que você simplesmente funcione. Você foi feito e criado para viver de um chamado. Deus, Ele te chama o tempo todo para algo muito específico, para um próximo passo rompedor, para algo que vai ser estabelecido. Não é simplesmente o fato de você existir e funcionar. É você existir e viver a vida desse chamado, viver a vida desse envio. Então Deus, Ele não quer placas para que possamos viver a identificação e a identidade do nosso espírito. Deus, Ele deseja que você identifique o seu nome, e eu vou falar mais sobre isso, para que você se mova quando Ele te chamar, você possa ouvir o som dessa voz. Então Deus, Ele quer que você erga e viva por uma bandeira. E é muito louco porque Moisés, quando ele vai edificar ali um altar em Êxodo, eu até anotei aqui em Êxodo 17:15, que diz assim: e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Ele não chamou o nome, esse aqui é Moisés, não sei o que lá. Esse aqui é o ministério de acordo com a experiência dele. Ele nomeou pela essência, Ele nomeou pela verdade, sem placa, porque Deus não precisa de nomes para uma identidade, uma identificação para uma identidade. Pelo contrário, Deus quer uma identidade bem estabelecida, seu envio bem estabelecido, e essa bandeira erguida. O Senhor é a nossa bandeira. O meu nome não é a minha bandeira, o seu nome não deve ser a sua bandeira. O meu nome e aquilo que eu represento, luto e vou morrer
escolher por não é Bispo Betão ou qualquer outra pessoa que eu ame e reconheça como um profeta. O nome daquilo que eu defendo, daquilo que eu desejo conquistar, daquilo que eu desejo preservar, é o altar do Senhor. E o Senhor é a minha bandeira. Que você comece hoje esse culto trazendo à sua vida a consciência de uma igreja sem placa, a consciência de coisas que não precisam ter uma identificação para que elas possam ter uma verdade. Coloque viva na verdade e deixe a Deus manifestar a identificação de todas as coisas. Então hoje nós vamos falar mesmo sobre essa marca, sobre os diferenciais da nossa missão e o que nós podemos propor ao mundo e o que nós podemos viver como essa verdade. E eu tive várias experiências muito loucas com o Senhor essa semana, e Ele me inspirou com uma palavra que veio assim na minha cabeça, do nada, né? Sempre a gente coloca as coisas como, mas não é do nada, veio do Espírito. O Espírito inspira as nossas vidas. O Espírito colocou essa palavra no meu espírito e eu quero compartilhar contigo, quero vibrar contigo essa palavra, quero assumir contigo esse envio, né? De nós irmos adiante, de nós prosseguirmos e persistirmos naquilo que o Senhor nos entregou. É muita luta para que você dê o seu fruto, mas permaneça em nome de Jesus. O Senhor, a alegria do Senhor, Ele vem quando Ele consegue nos enxergar enxertados nele, produzindo frutos, muitos frutos, e vem desses frutos permanecendo. Então que essa seja a marca que identifique as nossas vidas, os nossos frutos permanecem, em nome de Jesus. Então, nossa trajetória e nossa missão, ela é diferenciada pelo chamado de Deus em nossas vidas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Atos 23, no versículo 11. Nós vamos hoje nos deleitar nesses últimos versículos, nos últimos capítulos de Atos, sermos inspirados pela trajetória do apóstolo Paulo, por aquele que caminhou com uma marca de uma diferenciação muito perceptível, né? Porque no meio de muitos que estavam transmitindo a palavra do Senhor, ele fazia isso de uma maneira totalmente inédita. Ele pregava para gentios, ele pregava para judeus, ele se fazia de louco. Ele não se limitava pela uma identificação, mas ele vivia por uma verdade que o fazia bem definido em todas as coisas. Então por isso ele podia se fazer de qualquer coisa, porque ele não era o que ele se fazia. Todas as vezes que ele se fazia de algo era para a manifestação de algo muito maior. E isso sobressaía, e isso que era mantido, isso que era preservado, isso que era manifesto. Então abra sua Bíblia comigo no Atos 23, 11, que diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Eu achei essa marca muito surreal para a gente começar esse culto. Uma marca muito essencial, né? Por que essencial? Porque às vezes a gente pega e a gente fala, a missão da minha vida é isso. A missão da minha vida é somente esse ambiente. A missão da minha vida é somente essas pessoas. E nós estamos limitando aquilo que pode ser tão maior. E que é tão maior. E eu falo isso com experiência própria, porque durante 3 anos em missão, 3 anos e meio lá na África, eu estava convicta que eu ia morrer ali, que eu ia passar minha vida inteira ali, que nunca mais eu ia para lugar algum, eu ia ficar somente em continente africano. E eu tinha dado isso como meu absoluto. Até que eu volto para o Brasil para viver a experiência de um curso e depois retornar para a África por uma aplicação. E Deus não permite com que eu volte. Ele me leva para o Peru, Ele me abre um cenário tão abundante daquilo que é a palavra dEle, daquilo que é o campo missionário, daquilo que é a mensagem do Evangelho. E ali Ele me confronta. Ele me confronta como? Me mostrando que as coisas são maiores do que eu penso. As coisas são maiores da maneira que eu acho que é certo, absoluto e completo. Para Deus é muito maior. E quanto mais livre você tiver, Deus ele vai poder te mover, né?
Quanto mais livre você estiver, mais você vai entender o porquê Ele está te movendo. E eu sei que eu estou muito aberta para que o Senhor Ele me coloque, para que Ele me mova, para que Ele refaça, para que Ele desfaça, para que Ele aconteça, para que Ele faça o que Ele quiser. E dessa maneira Ele o fez. E dessa maneira Ele comunicou para Paulo: olha, Paulo, coragem. Porque da mesma forma que você deu testemunho em Jerusalém, importa quem? Importa o reino, importa a mensagem, importa o evangelho, que você também dê testemunho a Roma. Então, todas as vezes que houver essa transição, vai existir uma visitação. Deus, Ele vai te visitar com o Espírito, para colocar dentro de você a coragem. Porque quando a gente tem essas reversões, essas conversões, né, e essas mudanças de ambientes, de situações e cenários, o medo, ele quer nos visitar. E o medo quer impor que não vai dar certo, que não é necessário, que não faz sentido. Mas a visitação do Senhor sempre vem com uma palavra de tem de bom ânimo, dispõe-te, coragem, prossiga. Olha, ali está o próximo passo. Vai ser dessa maneira. Por quê? Porque a visitação nutre e carrega dentro de nós o senso de uma missão. Eu ia falar propósito, mas é o senso da missão. Porque propósito a gente pode usurpar, porque a palavra está sendo usurpada em todos os contextos de cursos e formações que nós temos aí na mídia social. Mas missão, ela é uma. A missão é você continuar sendo enviado. Não acaba em uma guerra. Eu estou assistindo uma série com o Raul, e um dos reis disse assim, não dê por vencido porque a gente venceu só a primeira. Não dê por vencido porque a gente ganhou 1, 2, 3, porque essa guerra está longe de acabar. Então não dê por concluído a sua missão e a sua vida, porque você viveu e concluiu um cenário. Porque você cumpriu o que Deus tinha te ordenado. Porque você foi aonde Deus havia te enviado. Não dê por completo. Porque só quem pode dar por completo é o Senhor. E deixa Ele completar todas as coisas na sua vida. Então Paulo, ele começa aqui sabendo que ele deveria continuar. Continuar para onde? Continuar para Roma. E aí a gente continua lendo, né? E entendendo que o Evangelho não é conveniência. E eu comecei falando, né, que as pessoas, elas põem o nome dos seus, ela põe nome nos ministérios, coloca o seu próprio nome nos ministérios, colocam seus nomes nas placas, para sustentarem aquilo que elas creem como uma doutrina, para sustentar aquilo que elas creem como um testemunho. Só que nós nomeamos as coisas não com a nossa doutrina, nós nomeamos as coisas não de acordo com a nossa cosmovisão. Nós damos nome às coisas de acordo com o que os céus estão dando nome. Então, não viva a tua trajetória e a tua missão por uma conveniência. A primeira marca que nos diferencia de todas as coisas, pela essência que carregamos no nosso espírito, é exatamente essa. De que não é uma doutrina que está regendo a nossa vida. Não são acordos e tratados que estão regendo as nossas vidas. Não são contratos e situações familiares que regem o nosso sim e o nosso amém. O que rege as nossas vidas e a nossa missão é a voz de uma visitação do Senhor. E deixe essa voz reger a sua vida. Todas as vezes que Paulo ele foi questionado, ele não defendeu a si próprio, né? Mas ele deu testemunho de Jesus. Ele deu testemunho daquilo que ele carregava. E esses últimos capítulos aqui de Atos, é exatamente esse cenário. Paulo, ele estava sendo prisioneiro e estavam indagando e querendo mesmo encontrar motivos para acusá-lo. E não encontravam. Só que todas as vezes que Paulo precisou se apresentar diante dos mestres, diante dos senhores, diante do povo, para poder, né, se defender, em momento algum ele se defendeu. E esse é o nosso diferencial. Como mantemos um altar vivo e verdadeiro? Defendendo, justificando,
falando que estamos certos, que o que estamos fazendo é o mais certo a se fazer e mais correto. Diante dessas acusações e falsas acusações e injúrias e calúnias, a justificação não contribui com o testemunho. A justificação enfraquece o testemunho. A verdade não precisa ser sustentada pelas justificações das nossas palavras. A verdade é sustentada quando ela é vivida. E como nós vivemos essa verdade? Sustentando o testemunho das nossas vidas. Paulo, desde o início, tinha consciência do testemunho que ele tinha que dar. Ele foi visitado e a palavra disse a ele: Paulo, cabe você sofrer perseguições, injúrias, calúnias, você viver atrocidades em favor desse evangelho, a testemunho desse evangelho. Então não é porque ele estava sofrendo, ele estava sendo injustiçado, que ele ia começar a justificar. Não, ele sabia que aquilo era parte. Então ele tinha que continuar vivendo aquilo. E todas as vezes que ele se apresentou, ele disse e ele confessou aquilo que é verdadeiro. Ele falou de uma ressurreição. Ele falou que a pedra havia sido removida. Ele falou daquele que morreu, mas ressuscitou. E não somente ressuscitou em seu corpo, mas ressuscitou a todos o que receberam. Ele falou daquilo que aconteceu com ele. Ele falou daquilo que foi o próprio testemunho, que ele estava cego, mas ele passou a ver, que ele matava, mas agora ele estava morto. E porque ele estava morto agora que ele estava vivo, ele começou a testemunhar das loucuras do evangelho. Ele começou a falar daquilo que era verdade em seu espírito. E essa é a marca da diferenciação da nossa trajetória. Não vivemos para justificar o que fazemos. Imagine você a loucura que é manter as portas abertas desse ambiente, estar em uma cidade totalmente fechada, que tem a sua cultura, que tem as suas tradições, que tem a sua maneira de fazer as coisas. E nós estamos fazendo totalmente contrário. Porque queremos provocá-los e desrespeitá-los? Não. Mas porque fomos chamados para fazer dessa maneira. Porque estamos entendendo que essa é a maneira de uma comunhão. Porque estamos entendendo que é dessa forma que o Espírito vem sobre toda a carne. Que é quando eu me esvazio das doutrinas e me encho dessa verdade. E quanto vale sustentar tudo isso? Quanto vale caminhar esse caminho? Vale tudo e custa tudo. Essa exposição, essas calúnias, essas mentiras, essas acusações, vale tudo. E Paulo, ele começa a andar dessa forma, né? E ele começa a viver, por quê? Viver pelo seu chamado e não por uma intitulação. E viver por esse testemunho de que a pedra havia sido removida. Então, como nós somos diferenciados? E o que nós temos como proposta a esse mundo? Nós temos como proposta esse mundo se esvaziar. É aquilo que eu preguei semana passada. Se esvazia. Porque se você estiver vazio, quando vier as acusações, tudo bem. Você vai dar o próximo passo. A marca da nossa diferenciação é exatamente essa. Eu prossigo para o alvo, para o plano da soberana vocação. Essa vocação é eu continuar dando o próximo passo e superando todos os desafios desse caminho. Então prossiga você para esse alvo. Qual é o alvo que o Senhor tem te mostrado? O que o Senhor te chamou para estabelecer? O que Ele te chamou para você conquistar? Então continue em nome de Jesus. Só que toda essa palavra que eu estou te falando, ela continua de uma maneira muito louca. Chega no cenário onde Deus me ministrou, né? Que está lá em Atos 27 e 28, se você puder já colocar sua Bíblia em Atos 27. Deus começou a falar comigo que a fortaleza do Espírito vence as forças contrárias. A gente acha que o que a gente possui é força. E por isso que nós temos força, nós vamos lutar com o inimigo que também tem força. Só que força e força não tem diferencial. O seu diferencial está quando você luta as lutas do Senhor com fortaleza.
A fortaleza é uma das marcas do Espírito. É do Espírito de Deus. E esse Espírito que recai sobre a tua vida, quando você assume a missão que o Senhor te entregou, quando você assume o caminho que o Senhor te chamou para trilhar. Se você assumir esse caminho, se você assumir essa missão, você vai caminhá-lo com fortaleza. E por isso o Senhor vai te dar vitória em todas as coisas. O porquê Davi vencia todas as coisas? Porque ele era forte o suficiente, mais do que os seus inimigos? Não. Ele vencia todas as coisas porque ele possuía o espírito de fortaleza. E isso é o que o inimigo detesta, quando você reconhece que você tem a fortaleza do Senhor. Não é pela tua força, não é pela tua capacidade, mas é pelo Espírito. Isso diz o profeta. Então, as pessoas elas podem te mapear. O inimigo ele pode te mapear, desejando mesmo interferir e acabar com você. Por quê? Porque elas estão crendo que você vai responder com uma força que é natural. Mas se você usar o seu diferencial, você vai responder com a fortaleza de Deus. E você vai vencer tudo aquilo que é contrário à sua voz, contrário à tua vida, contrário ao caminho que o Senhor te chamou. Em nome de Jesus. Se o Espírito nos chamou, Ele vai sustentar todas as coisas. E essa é a marca do próximo passo sempre. Enfrentamos os ventos, porque fomos gerados nele. E eu comecei a pensar isso, meu Deus, que loucura. Nós temos medo do vento contrário, mas nós fomos gerados no vento. Nós temos medo e receio e nos sentimos intimidados pela força do inimigo, mas nós temos a fortaleza de Cristo em nós. Nós temos a fortaleza do próprio Deus em nós. Se você reconhece que você foi gerado no vento impetuoso, quando eles ouviram o som daquele vento impetuoso, quando eles receberam a visitação daquele vento impetuoso, eles receberam a marca do Espírito, eles morreram e nasceram de novo para aquela trajetória. Então nós nascemos dessa visitação. Não há vento que possa te intimidar, não há nada que seja contrário, que possa te paralisar, se você reconhecer que você foi gerado dentro dessa fortaleza, que você mais do que ninguém conhece a força de um vento, porque você é guiado por um. O que João diz? Que aqueles que são nascidos do Espírito são conduzidos, são guiados, são movidos, são direcionados pelo vento. E o vento vai soprar sem uma direção e nós vamos. Não tenha medo dos ventos contrários. E Paulo, ele não tem medo. E essa é a marca da nossa trajetória. Isso é que nos diferencia de todas as coisas, consciência. Tenha claro quem você é. E lá em Atos 27, do 1 ao 12, eu vou ler para você. Abra aí a sua Bíblia, nós vamos falar sobre duas marcas, que diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo convosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade. Olha que louco. Ele mesmo preso sendo tratado com humanidade. Isso é marca de favor. Isso é marca de preservação de Deus. Permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Meu Deus. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre. Por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Páfilia, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente, muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Sínodo, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos,
perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então é muito louco, porque essa marca de Atos, do 27, do 1 ao 12, vai falar aqui sobre um envio. O que nós lemos? Que ele precisava chegar em Roma, né? Então ele ia chegar, porque o envio rege as nossas vidas, se você não abrir mão dele. E Paulo não abriria. Paulo era um homem ele escreve sobre a perseverança, ele escreve sobre a persistência, ele escreve sobre essa constância. Então, duas marcas que nos diferenciam aqui, nesse início dessa nossa leitura. O envio move tudo, até em cenários contrários. E a segunda marca, admoestava Paulo, né? Aqui vai falar sobre a continuidade. Deixa eu continuar aqui. Depois de muito tempo, no versículo 9, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali para ver se podia chegar a Felice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, até o versículo 12. Então a segunda marca é: Paulo estava admoestando aqueles que tinham muita experiência, aquele que para eles já era o cenário deles de conforto. E por que Paulo admoestava, sendo que ele não era um capitão? Sendo que ele nem tinha conhecimentos daquele cenário, sendo que aquele nem era o seu ofício de origem. O porquê ele admoestava? Porque essa é a marca daquele que carrega uma palavra profética. Ele estava interferindo com uma palavra profética. Olha, irmãos, essa é a direção, esse é o melhor caminho, essa é a maneira que precisa ser feita. O que ele diz: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, discerniu, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. A palavra profética é a marca que o Senhor coloca nas nossas vidas para interferir em todos os cenários. Mas Paulo, você é preso. Mas Paulo, eles estão contra você. Porque você vai avisá-los? Porque você vai interferir? Porque nós não lutamos a guerra do certo e do errado. Nós lutamos a guerra de uma interferência espiritual. Em tudo aquilo que é contrário, a minha palavra e a tua palavra vai interferir com convicção, com voz de um conselho. Nós abrimos a nossa boca e nós profetizamos a nossa voz, para que haja uma marca de uma direção. E Paulo estava aqui admoestando, aconselhando, direcionando. E essa é a marca daquilo que nos diferencia de todas as coisas. Todas as vezes que nós abrimos a nossa voz, é para interferir, é para direcionar, é para aconselhar, é para discernir as situações. E é isso que Deus ele deseja trazer sobre as nossas vidas. E é isso que Ele está despertando e dilatando na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Ele não era capitão, mas ele era o profeta. As pessoas querem te validar, né? Elas querem te discernir, elas querem enxergar em você o que você faz, para falar: aqui você tem voz, ali você não tem voz. Mas eu e você temos voz em todos os cenários, porque a voz que falamos é a voz do Espírito. Abrimos a nossa boca, quem nos enche é o Espírito. Podemos não ter o ofício, podemos não ter habilidades, mas nós temos a voz profética. E a voz profética discerne e tem a capacidade de todas as coisas. Por quê? Porque é inspirado pelo Espírito. Temos uma palavra em todo o cenário. Não é o que tem mais tempo de igreja. Não é o que tem mais formação. Não, é o que tem o Espírito. Porque quem tem o Espírito tem o favor de Deus. Que você seja inspirado por essa palavra hoje, em nome de Jesus. Nós precisamos discernir que a marca da nossa missão é nós estarmos em guerra. E é uma guerra de altares, queridos.
Não, você não está lutando contra as pessoas. Paulo, ele escreve, ele diz que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores. Todas as vezes que tomamos a consciência do cenário que estamos inseridos, é exatamente para ter essa interferência em uma guerra que é espiritual, uma guerra de altares. E cada altar tem a sua voz, cada altar tem o seu vento, cada altar tem o seu mover, cada altar tem um nome. E nós precisamos entender que jogo é esse, para jogar com excelência. Para você saber como que você precisa avançar. E eu te pergunto hoje, qual que é o nome do seu altar? Porque é o nome do seu altar, é o seu nome. Porque você é um altar em movimento. Qual que é o seu nome, querido? Qual que é a força do Senhor que está em ti? O que é aquilo que Ele tem edificado? Qual é o vento que move a sua vida? Isso é muito louco para a gente entender, porque tudo tem um nome. E eles são movidos dessa forma. Eu estava lendo essa palavra, e o Senhor começou a inspirar isso no meu espírito. Lá nos versículos, ainda no capítulo 27, o versículo 13 e o 14, diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeado, mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Olha só, os ventos têm nome, os altares têm nome, os principados têm nome, a guerra tem nome. Qual é o seu nome? Qual que é o seu nome? Porque é muito louco, eu fui estudar sobre a marca desse vento, né? Eles têm os ventos ali, para quem navega e todas as coisas, conhece muito disso. E sabe que cada vento tem um nome, cada vento tem uma intensidade, vai vir de uma posição, vai ter aquela duração. É todo um estudo, é todo um mapeamento, é todo um entendimento. E esse vento, Euroaquilão, eu fiquei intrigada, falei, meu Deus, por que o Senhor colocou o nome? Por que o Senhor registrou um nome? Por que o Senhor colocou essa marca, né? E aí, esse vento Euroaquilão significa os ventos da Grécia. E é muito louco porque a Grécia, ela é uma das marcas, ela é uma das cabeças que nós cortamos, que nós interferimos, que nós desejamos vencer. Que 7 cabeças são essas? São a marca dos impérios, são a marca dos espíritos que se levantam para calar as vozes proféticas. São essas vozes, são essas cabeças, o Egito, a Assíria, a Babilônia, o Império Pérsia, da Grécia, de Roma e o Anticristo. São 7 cabeças, são 7 espíritos que se levantam contra os espíritos de Deus, contra os testemunhos. E eles se levantam como vento e com uma fúria, né? Para acabar, para matar, para interferir aquilo que são os propósitos de Deus. São aqueles que são inimigos da cruz. E é muito louco porque a nossa luta é contra o vento da Grécia. E a Grécia carrega essa marca de um domínio, de um controle, de um governo, de um império, né? De um saber. Nós temos aqui na construção dessa cidade, a cidade de Vinhedo, bem nos seus portais, ali estátuas, né? Entidades estabelecidas bem na entrada da cidade, com uma marca de quê? Com uma marca de uma ocupação. A frequência desse altar à Grécia tem clamado, né? E tem anunciado que eles dominam, que eles regem Vinhedo, mas a vinha é do Senhor, a missão é do Senhor, o propósito, o caminho é do Senhor. O vento pode vir querer interferir, mas Deus vai ter um vento favorável, Deus vai ter um cenário favorável às nossas vidas. Paulo interfere com uma palavra profética, mas o vento contrário se levanta. Se levanta com uma voz mostrando que a fúria é muito maior. Se levanta com uma voz como uma intimidação, falar a palavra profética não vale de nada. E o povo mesmo, eles não escutam.
E o povo não segue a direção de Paulo. E essa é a marca profética do que nós lutamos. Nós lutamos para que as pessoas ouçam. Nós lutamos para que elas saiam dessa cegueira e dessa surdez profética. Nós lutamos para que esses principados não sejam mais ouvidos. E como nós fazemos isso? Tendo um altar verdadeiro que emite uma nova frequência. Tendo uma voz de uma denúncia de desligar e ligar algo novo, um caminho reto e agradável ao Senhor. Eu só posso fazer isso com concordância, tendo uma palavra, tendo um louvor e tendo uma oração. Esse é o tripé do seu altar, esse é o nome do seu altar, concordância. E Paulo, ele começa a viver, e enfrentar essa questão. Eu e você, nós estamos sofrendo, pela passividade, pela loucura das pessoas. Mas nós teremos a interferência em nome de Jesus no ambiente espiritual. E essa é a marca da continuação aqui desse capítulo, lá do 21 ao 26, que vai dizer assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Meu Deus, que marca louca. Que marca louca, porque no meio de toda essa loucura, de pessoas loucas, de pessoas cegas, de pessoas insensatas, vai existir uma visitação. Eu falei isso anteriormente. A visitação, ela sempre vem, porque Deus, ele traz o bom ânimo, Deus traz o próximo passo. Isso é muito louco, porque Paulo, porque ele já havia dito, ele poderia se apresentar e falar assim: eu disse, eu aconselhei, agora que sofram, porque eu vou ser preservado e que se lasquem vocês. Essa é a voz de uma condenação, essa é a voz de uma doutrina, essa é a voz de uma loucura. E as pessoas estão ocupando igrejas e profetizando e falando essas loucuras, crendo que isso é justiça e juízo de Deus. Queridos, isso não é justiça de Deus. Deus deseja preservar para um testemunho. Deus preserva porque Ele vai gerar um testemunho. E é muito louco como Deus gera esse testemunho sempre que Ele levanta um mensageiro da esperança. Paulo, no meio de toda aquela loucura, no meio dos ventos da Grécia, que queria mesmo deixar rígido todas as coisas e colocar tudo aquilo debaixo daquele governo e usar tudo aquilo como uma destruição, Deus preserva aquele espírito, Deus preserva aquela mensagem. E Paulo, naquele ponto, ele é o mensageiro da esperança, porque ele continua e fala: olha, não precisam se preocupar. Nós seremos preservados, ninguém vai morrer. Meu Deus, imagine só, no meio dessa loucura, você perdendo coisa, tudo caindo, tudo se batendo. Eu nunca andei de barco assim, nunca sofri uma tempestade dessa forma em alto mar. Nunca, só no Rio, lá em Manaus, nos 7 dias eu voltando lá do Peru. E teve uma grande tempestade, e é assustador. Porque você não consegue controlar as coisas. Por mais que você saiba como se faça as coisas, é uma força muito maior. Só que a mensagem, as boas novas, ela vem trazer esperança. E eu e você
possuímos esse Espírito. Nós somos mensageiros da esperança. Qual é a nossa diferenciação como uma igreja sem placa? É que no meio do conflito, no meio de todas essas loucuras, continuamos com uma mensagem de esperança. Essas portas estão abertas. A nossa programação cada dia mais constante. Por quê? Porque possuímos uma mensagem de esperança. Sabe o que você pode possuir hoje? E sabe o que pode preservar a sua vida? A esperança do Senhor. Deveras haverá um bom futuro e não serás frustrada a tua esperança. Essa é a marca do Provérbio 23:18. Nós não seremos frustrados porque somos cheios da esperança. O anjo mensageiro visitou a Paulo. E Paulo, o anjo mensageiro naquele ambiente, visitou a todos os demais. Que seja essa sua voz, voz de esperança em nome de Jesus. As portas estão abertas porque nós somos os mensageiros. O bispo fala, né? Antes de abrir a sua casa, abra a tua boca. Antes mesmo que essas portas estivessem abertas, nós já estávamos profetizando essa palavra de esperança. Para você que está frustrado com doutrinas, dogmas e religiões, para você que está frustrado com enfermidades e com tantas loucuras, para você que está frustrado com a sua família, com relacionamentos, eu estou ministrando, eu estou profetizando uma palavra que vai de encontro com o teu espírito. E essa palavra ela é de esperança. Olha, você não vai perder mais coisas. Olha, você não vai perder a sua vida. E tudo que for levado, Deus não está dando, Deus não está limitando isso e está dando como perdido. Ele está colocando isso com a marca de um ganho, porque você está sendo preservado. E não se esqueça dessa mensagem. Não se esqueça desse caminho em nome de Jesus. Paulo continuou dando ânimo ao povo. O capítulo 27 continua dessa forma. Eles passam por mais um monte de loucura. E Paulo chega diante deles, olha irmãos, vocês precisam comer. Porque nós não vamos morrer. E eles são alimentados, depois que são alimentados, eles jogam o restante do alimento para fora do barco. E eles continuam aquela viagem, né? Você pode colocar aí na sua Bíblia agora, lá em Atos 28. Às vezes a gente pensa, né, e a gente questiona Deus, até onde vai o sofrimento? Já tá bom agora, meu Deus, Paulo já sofreu tanto, essas pessoas já sofreram tanto, chega, tá bom. Meu Deus, só que Deus não está movendo as coisas de acordo com aquilo que a gente valida como dor e sofrimento, nem como ganho e satisfação, né? Deus está movendo tudo e todos pelos fatos, não pelos fatos, e sim pelo propósito, por aquilo que Ele enxerga que vai ser completo. Tomar minha água aqui. Você precisa vencer o caminho, em nome de Jesus, para dar testemunhos maiores. Não fique gastando sua energia, o seu tempo pensando aonde vai acabar. Até quando Deus, fazendo planos, sonhos e planejamentos, aqui vai acabar? Não. Não deixe sua vida ter esse curso. Não. Deixe a sua vida seguir a direção de estou caminhando sempre para experiências maiores, testemunhos maiores, salvações maiores, porque era isso que direcionava a vida de Paulo, e é isso que nos traz como diferencial. Nós não vivemos validando e desejando e sonhando e projetando aquilo que nós queremos para nós mesmos, não. Nós vivemos aspirando coisas maiores. Lutas maiores traz vitórias maiores. E a nossa caminhada é vencendo para vencer. É sempre algo novo. Sempre algo novo. Então lá em Atos, do 28, do 1 ao 6, eu vou ler para vocês. Diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com a singular humanidade, de novo, porque
acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver, porque ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. O diferencial que o inimigo mais odeia é você ter a resistência contra as víboras. Ali Paulo, ele lida com a víbora, né? Meu Deus, agora que a gente está em terra, que a gente está se aquecendo, que, né, baixou a poeira, aparece a víbora. E aquela víbora se prende. E as pessoas que estavam olhando tudo aquilo, era tão víbora quanto a própria víbora. Só que o Senhor colocou em nós um poder de resistir. Resistir o quê? Resistir ao veneno da víbora. As víboras que nos picam e nos atingem. As víboras que falam contra nós. Essa é a marca da víbora. Que deseja mesmo nos matar, que deseja mesmo que se acabe ali, né? Só que nós vencemos tudo, lançando todas essas coisas na marca do fogo. Porque Paulo, ele sacode o seu braço e lança a víbora, lança aquela figura, lança toda aquela loucura no fogo. O fogo é a marca de justiça e de juízo de Deus. Porque o que for verdadeiro vai permanecer. Mas o que for mentiroso, o que for contraditório, o que for contra tudo aquilo que é verdade, vai ser consumido. Isso é a única coisa que nós podemos fazer, queridos. Não é falar que isso está certo ou que está errado, deixe ser lançado ao fogo. Lance todas as acusações e todas as loucuras ao fogo. O inimigo vai pensar que ele vai te matar ali. Mas você sabe que o que for falso vai ser consumido e vai ter o seu fim. A gente continua aqui a nossa leitura do 7 ao 10, que diz assim: perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Eu acabei de dizer que nós andamos vencendo para vencer. Nós andamos vivendo de experiências maiores, de salvações maiores. E olha só que louco, a mesma mão que foi picada é a mão que abençoa. O inimigo pensa que está trazendo paralisia, ele não sabe que o Senhor está trazendo habilitação. Vença hoje e manifeste esse diferencial de resistir a toda víbora, de resistir a todo e qualquer veneno, de resistir a tudo aquilo que é um ataque do inferno. Resista aos ataques e tenha um cenário de uma grande restituição, de uma grande restauração, porque ele não só interferiu e curou, não só aquele homem, mas toda uma comunidade. Eles foram restituídos. Tudo que eles lançaram às águas, tudo que eles tiraram do barco, tudo que eles perderam, o Senhor restituiu. Porque aqui diz
Nos foi prosseguir a viagem. Nos puseram a bordo tudo o que era necessário. O inimigo quer falar para você que se você viver a vida do envio, a vida dessa missão, você vai ter necessidade, você vai perder muita coisa. Mas nós não perdemos nada, porque tudo o Senhor acrescenta. Tudo que é necessário o Senhor acrescenta. Viva essa marca, viva esse diferencial de ter um altar vivo. O que mantém essas portas abertas, o que mantém a nossa boca aberta é o Senhor acrescentando todas as coisas. E você que está conectado conosco sabe disso. São testemunhos que a gente conta todo dia. São loucuras que a gente vive todo dia. Para que você também viva desse mover. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu acho muito louco tudo isso. A mesma mão. A gente vai usar a mão para abençoar. A gente vai usar essa mão para abençoar em nome de Jesus. Eu já estou aqui no final para concluir. Os homens criam seus impérios, as suas igrejas e os seus sistemas. Mas Deus faz uma única coisa. Séculos a séculos, gerações e gerações, Ele manifesta a sua vida em tudo e em todos. Então é muito louco porque o restante do capítulo 28 vai contar que Paulo chega em Roma, encontra muitos irmãos. Olha só essa loucura, o evangelho em expansão. Às vezes a gente acha que somos somente nós possuidores. E a gente se surpreende quando a gente continua caminhando. E encontra outras pessoas que estão sendo inspiradas, visitadas e alimentadas pelo Senhor. E aqui vai falar que eles chegam lá em Roma, ele encontra muitos irmãos. Eles encontram ali, e ele é animado, fala que ele ganha um grande ânimo por esse encontro, né? Que é a marca dessa nossa comunhão. E depois vai falar que ele se apresenta diante dos principais judeus, que queriam mesmo entender o porquê. A grande interrogação dos judeus era o porquê tudo isso está acontecendo, o porquê essa mensagem está se espalhando, o porquê ela está chegando em todos os lugares. Eles não entendiam como isso estava acontecendo de forma tão rápida, tão louca, tão surreal. Eles não conseguiam entender. E ali Paulo ele se apresenta diante dos principais judeus. E ele começa a pregar ali em Roma. E ele começa a pregar usando aquilo que o povo entendia. Ele começou a falar do testemunho do evangelho, do nosso Senhor Jesus, usando a lei de Moisés, usando as profecias de todos os profetas que haviam profetizado sobre aquilo, que haviam falado sobre o Messias. E ele começa a dar esse testemunho. E é muito louco, porque a palavra vai dizer ali no final, que você leia a palavra porque ela é louca. No final ali do capítulo 28, vai dizer que muitos se converteram, muitos receberam, muitos creram, mas muitos outros também não. E aí Paulo pega e coloca ali uma palavra, né, do profeta, e ele começa a falar ali sobre que alguém que iria se anunciar a verdade, mas que os judeus, eles estariam cegos, e eles estariam surdos, e eles não creriam, mas os gentios iriam receber, e essa palavra ia se propagar. E isso é uma marca muito louca, até mesmo para o nosso diferencial, para mim concluir agora essa palavra. Por quê? Porque como Deus levanta profetas, como Deus fala que vai nos enviar a algum lugar, que Ele está nos falando que a gente vai dar testemunho no lugar, e as pessoas não vão ouvir. Porque quando nós pensamos assim, Deus está me levando, Deus está me chamando, a gente já pensa, nossa, tudo surreal vai acontecer. Vão me receber super bem, vão se converter. Quando você se imagina pregando a palavra, você se imagina um monte de gente quebrantada, vindo no altar, recebendo o Senhor Jesus, confessando o nome dEle. E muitas vezes isso pode acontecer de uma maneira totalmente contrária. Só que o Senhor, Ele está comunicando aqui, nós não andamos, né, por aquilo que os nossos olhos estão validando como uma audiência,
validando como uma assertividade, validando como aquilo que faz sentido ou não faz sentido. Porque qual sentido tem sair de um lugar, sofrer tudo isso, para chegar em um lugar, dar testemunho e as pessoas não crerem? Sabe qual que é o sentido? O sentido é o do testemunho. O sentido é a da lógica. E o porquê ele coloca a marca dessa profecia, e o porquê ele continua falando e profetizando. E o porquê eu e você continuamos falando e profetizando para pessoas que estão surdas e cegas e que não querem o receber. Por quê? Porque isso é a marca do juízo. Isso é a marca do nosso testemunho. Nós vamos sair profetizando. E é muito louco porque Jeremias ele tem essa marca também muito forte. Isaías, todos os profetas, essa é a mensagem que vocês vão profetizar. Mas eu estou fechando o próprio Deus fala isso. Mas eu estou fechando o entendimento. Mas eu estou fechando o ouvido. Porque essa é a marca de nós continuarmos rompendo. Seres menores que continuam anunciando. Somos um mensageiro da esperança. Continue profetizando, sabe por quê? Porque pode parecer que não estão ouvindo, pode parecer que nada e ninguém está recebendo. Mas o mundo espiritual, o próprio Deus está alocando todas as coisas. Parecia que Estevão estava sendo morto, apedrejado e que a história acabaria ali. Mas porque ele continuou declarando aquela verdade, Paulo estava aos pés. Paulo recebeu e se tornou a continuação de todas as coisas. Nós não sabemos quando Deus vai abrir o ouvido do povo. Nós não sabemos quando Deus vai tirar as pessoas da ignorância. Nós não sabemos quando essa palavra vai fazer sentido. E eu e o Raul, a gente tem uma marca assim muito forte de testemunhos. Da gente continuar falando para as pessoas e as pessoas super duras. E a gente sempre fala, não importa que elas estão duras. Em algum momento vai vir o dia contrário, vai vir a fragilidade dentro delas. E elas vão lembrar que houve alguém que profetizou e pregou uma mensagem de esperança. E elas vão buscar por isso. E assim conclui essa passagem, assim eu concluo essa palavra. Atos 28, do 30 ao 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referente ao Senhor Jesus. Nunca é um ponto final, sempre a continuação de algo muito maior. Deixa Deus mover as coisas, deixa Ele te colocar, te levar e te mover. Da maneira que Ele deseja. Pode parecer que você está perdendo, você não está perdendo nada. Nada. Muitas vezes quando a gente acha que a gente está ganhando, é aí que a gente está perdendo. Então tome muito cuidado com aquilo que você coloque como uma verdade da sua vida, né? E enfrente todas as coisas. Enfrente as acusações, enfrente a incredulidade das pessoas, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Falei bastante, falei de muita coisa. Se você chegou até aqui, que você anote essa palavra, que você estude essa palavra. As ministrações de sábados, eu tenho esse perfil de falar mais, de querer explicar as coisas. E eu espero com todo o meu espírito, que você que está aí conectado através desse link, receba essa palavra e a entenda, e a viva, pratique. Existem muitos diferenciais que o Senhor colocou, já estão no teu espírito. Deixa essa pedra rolar. Deixa essa pedra ser removida. Deixa essa morte ela acontecer. Essa morte para o seu natural, essa morte para as coisas que você quer e deseja que façam sentido. Deixa essa pedra ser removida para que uma vida ela seja manifesta, que o testemunho ela venha para fora. Eu vou orar pela tua vida agora, que você se conecte agora ao Senhor. Que você traga mesmo a consciência dessa oração. Todas as orações foram feitas para ser respondidas. Eu já contei aqui a marca de uma oração que eu tive, uma conversa que eu tive com o Senhor, e Ele falou, você pode se esquecer das suas orações, mas eu não esqueço. Então ore agora ao Senhor, para o cenário que parece ser mais improvável, mas que você está ouvindo a voz dEle te chamar. Aonde Ele quer que você dê testemunho, o trajeto que Ele deseja que você passe, os ventos que Ele deseja que você vence em frente, as pessoas que Ele deseja que você cure e toque. Deixa esse testemunho ele acontecer. Deixa essa palavra ela ser real na sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro
depositando cada palavra que foi ministrada, da convicção do meu espírito, da fortaleza do espírito que o Senhor colocou em mim. Cada um que agora que está ouvindo, que testemunhe mesmo dos seus feitos, que ouçam agora o som da tua voz, pela marca dessa visitação, Senhor. Visita cada um agora, que da mesma forma que te convém, Senhor, que nós demos testemunho em Jerusalém, que é a nossa casa, que é a nossa família, também convém que nós vá para Roma. Mostre a Roma de cada um agora, que são cenários mesmo confrontadores. Itália confrontadora, Vinhedo confrontadora. Cada cenário tão confrontador que o Senhor tem para que nós possamos mesmo enfrentar, resistir. Oh Senhor, e vencer. Coloca mesmo essa marca sobre os meus irmãos, de uma oração que é respondida. Responde agora com a sua visitação. Nós somos seus mensageiros da esperança, Senhor. Deposite uma palavra sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo. Encha o Senhor, para que eles possam mesmo dar testemunho de Ti, para que eles possam mesmo anunciar e curar no Teu nome. Que sejam essas mãos agora tocadas pelo Senhor, recebendo a marca dessa transferência. Eu transfiro agora a sua vida, essa unção que te completa, essa unção que te ativa, essa unção que te envia. Você não tem medo dos ventos contrários, porque você pertence a esse amor indestrutível, você pertence a esse vento furioso que é o vento do Espírito. Oh, seja soprada agora pelo Senhor, seja levada agora para ambientes novos, seja colocada agora de grande, seja colocada agora diante de pessoas, seja mesmo agora mesmo aquele que vai dedicar a sua vida ao resgate de muitos. Eu oro por experiências maiores. Senhor, deposita agora experiências maiores nessa semana que nós vamos viver, Senhor. Do alfa e do ômega, o Senhor é o começo, o Senhor é o fim de todas as coisas. Traz essa marca do pertencer, traz essa marca da presença, traz essa marca da visitação, traz essa marca de uma consciência poderosa da Tua palavra que é revelada. Eu oro por cada irmão meu, que eles possam mesmo resistir em toda a guerra, dar força de resistir. Não temos medo de força alguma, porque temos em nós a fortaleza do Senhor. Nos fortalece, Senhor, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus eu oro. E eu te envio para coisas maiores. Eu te envio para experiências maiores. Eu te envio para testemunhos maiores. Eu te envio para entendimento maior. Em nome de Jesus. Vai nessa força. Vai nessa unção. Vai nesse Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a você que ficou até aqui comigo, conectado e conectada. Coloque aqui os seus testemunhos no comentário desse vídeo, me mande uma mensagem, vamos conversar, tem uma palavra de conselho do altar, tem uma palavra de direção para a sua vida. Vamos ter comunhão em nome de Jesus. Esse é o momento que aparece aí na sua tela, os dados bancários, onde você pode entrar no seu aplicativo bancário, fazer uma transferência através do Pix, lendo esse QR Code ou através do nosso CNPJ. Você pode incluir essa chave aí, deixá-la salva e ser um atalaia do Senhor. Ser aquele que esteja conosco mesmo, que está conosco mesmo, todos os dias, na marca dessa igreja sem placa, aonde o seu sonho ele é bem-vindo. Consagre agora a sua oferta ao Senhor. Consagre agora o seu dízimo ao Senhor. Consagre tudo aquilo que você tem ao Senhor. E viva a marca de uma restituição tão poderosa que eu acabei de ministrar. Em nome de Jesus. O melhor lugar para a gente ficar sempre é no lugar do envio. E a melhor coisa que a gente tem a entregar sempre é aquilo que o Senhor não está nos pedindo. Eu sei que você está ouvindo uma voz agora, e eu nomeei essa voz agora como a voz do Senhor. Ela vai te instruir no que você vai entregar. Ela vai te instruir naquilo que você vai consagrar. O melhor lugar e a melhor coisa a ser feita é aquilo que é direcionado pelo Espírito. Por quê? Porque nunca vai ter uma falta, porque a gente nunca vai cair em uma marca de sermos... de cair em uma mentira, de cair em um engano, de cair em uma loucura ou em uma confusão. Sempre que o Senhor fala, é uma direção. E nós
somos filhos da luz, somos obedientes a todas as direções do Senhor. Sempre é melhor, né, a gente consagrar do que a gente sacrificar. Então, consagre ao Senhor todas as coisas, não viva a marca desse sacrifício em coisa alguma, porque o Senhor não quer que a gente seja devastado em coisa alguma. Então, consagre mesmo aquilo que Ele está te pedindo, em nome de Jesus. Amanhã é domingão, você é bem-vindo aqui, 3 cultos poderosos, 9, 11 e 18 horas. Você pode vir, você é bem-vindo. Rua 9 de Julho, 533, é o centro de Vinhedo e centro do mundo, é isso aí, você já sabe. Vai ser o domingo do Alfa e Ômega, ser gerado para morrer e entregar a morte para viver. São palavras poderosas que eu tenho certeza que você nunca ouviu nessa profundidade. São 3 maneiras de você entender essa palavra de formas diferentes. Então esteja conectado. 9, 11, 18, seu encontro é conosco. Se você não pode vir, esteja conectado aqui através do nosso canal ou do aplicativo da Rádio Vinhedo Web. Todos os dias uma programação das 7 às 9, onde você pode estar conectado também. Se você está aqui na região do interior de São Paulo, são 50 cidades que nós estamos alcançando e enviando essa frequência de uma igreja sem placa, mas com uma identidade bem firmada. Então, muito obrigado por você ter vindo até aqui, estar comigo até aqui. Te amo em Cristo Jesus. Shalom, shalom.